Creio que todos nós, conscientes ou não, queremos e sonhamos com um mundo melhor. Acredito até que tudo o que fazemos, numa perspectiva mais limitada ou mais abrangente, busca um mundo melhor. Muitas vezes, pensando de modo mais imediato, nós queremos um mundo melhor para nós mesmos, uma situação melhor. Ok, desculpe, a classe de inglês então pode sair. De uma situação mais imediata, nós pensamos ou buscamos um mundo melhor, mas para nós mesmos. Queremos melhorar nossa situação mais imediata, situação mais próxima, ou a situação dos nossos. Quando pensamos um pouco mais longe, nós queremos mesmo um mundo melhor para todos. Agora, um mundo melhor depende de um mundo justo. Sem justiça, não há como ter um mundo melhor. Um mundo melhor depende de um governante absolutamente justo. Nunca houve um governante absolutamente justo, porque isso depende de uma capacitação sobre-humana. Um governante absolutamente justo teria que ser dotado de poderes que vão além dos poderes comuns do homem para discernir e para implementar a justiça. Mas um dia, este mundo será um mundo melhor, porque ele terá um governante absolutamente justo. Esta é a promessa que nos é feita no livro de Isaías, capítulo 11, versos 1 a 9. Isaías 11, versos 1 a 9. Diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vamos orar. Senhor nosso Deus,
carecemos da tua assistência, do poder do teu Espírito Santo, para compreendermos adequadamente a tua palavra. Então nós suplicamos que graciosamente o Senhor nos assista e nos conceda o privilégio de compreendermos, de obedecermos e amarmos a tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Um dia, este mundo experimentará um governo absolutamente justo. E isso ocorrerá porque haverá um governante habilitado para governar com justiça. Um mundo absolutamente justo, um mundo onde a justiça reine, depende de um governante que possa administrar com justiça. Nesse texto do profeta Isaías, nessa profecia, ele a faz no momento em que o império assírio ameaçava o povo de Judá. Logo na profecia descrita anteriormente, foi dito da destruição daquele império, do império assírio, inclusive sendo comparado à destruição de uma floresta. O exército da Assíria foi comparado a árvores grandes e fortes, como aquelas que haviam ali perto de Judá, ali perto de Israel, na floresta do Líbano. E da mesma forma que estas árvores poderiam ser cortadas com um machado, Deus disse que cortaria toda a força, todo o poder do império da Assíria. Nesse momento, então, que o povo de Judá, o povo do profeta Isaías, vivia sob esta ameaça, a ameaça do expansionismo do império assírio, Deus havia, através do profeta Isaías, desafiado o rei de Judá, o rei Acaz, a confiar inteiramente nele, em Deus. Mas o rei Acaz preferiu fazer uma aliança com o inimigo, fazer uma aliança com o império que o ameaçava, com o império da Assíria. E isso, a longo prazo, traria prejuízos para o reino de Judá. O império da Assíria, inclusive, já havia destruído a outra parte do povo de Deus, que era o reino de Israel ou de Samaria, também chamado de Efraim, mais ao norte. E agora ameaçava o reino do sul. Deus anima o remanescente fiel, Deus anima aqueles do seu povo que eram minoria, mas que continuavam crendo, tal como Isaías, sua família, e aqueles que acreditavam nas profecias que estavam vindo através de Isaías. Deus os animou falando da destruição do império assírio, do império que ameaçava, e agora Deus os anima falando de um reino que surgiria no futuro, que seria um reino absolutamente justo e de paz. O capítulo 11 é formado por 2 poemas. O primeiro poema, esse que eu li, versos 1 até 9, e o segundo poema, dos versos 12 a 16. Sendo que os 2 poemas, de 1 ao 9 e de 12 a 16, são ligados pelos versos 10 e 11, que estão em forma de prosa, não estão em forma de poesia. Agora, quando a gente fala poesia aqui, talvez você não perceba em suas versões, porque na tradução da língua do Antigo Testamento para a nossa língua, muitas das características poéticas acabam desaparecendo. No primeiro poema, então, é falado desse reino ideal. O rei é descrito, sua origem,
sua capacitação, seu caráter e a natureza do reino. Os versos 10 e 11, então, funcionam como ligação entre os dois poemas e como moldura para cada um dos poemas. Você percebe no verso 10 o retorno do nome Jessé, que apareceu no capítulo 11, verso 1, e da palavra raiz, então se referindo ao mesmo personagem. Então nós temos aqui o início e o final sendo emoldurados pelo mesmo tema. E o verso 11, você tem a expressão dia, e você tem o tema de trazer os que haviam sido deixados na Assíria, que são os temas também repetidos no versículo 16. É um poema muito rico, muito bonito, com uma variedade e uma espontaneidade nas imagens. O profeta Isaías, então, procura despertar nossa imaginação, usando várias figuras de linguagem, um tronco que foi cortado e deixado ali na terra, mas que volta a brotar, um cetro que sai da boca de alguém, um cinto que é fidelidade e justiça, e acima de tudo a cena que ele descreve do reino de Deus, de animais predadores e suas presas, habitando sem nenhum problema, vivendo lado a lado sem nenhum problema. Nesse poema, então, nesse primeiro poema, ele nos mostra que o mundo um dia será um mundo absolutamente justo e de paz. E assim será porque terá um governante justo. Primeiro ele nos fala da origem deste governante. Esse governante vem de um tronco de Jessé, das raízes. Este governante é comparado, então, a como um broto ou um ramo que nasce numa árvore que foi cortada. Esta imagem já havia aparecido no livro de Isaías e havia aparecido várias vezes. Como eu mencionei no texto anterior, o Império Assírio e o seu exército é comparado, então, a uma floresta que foi cortada, que foi derrubada. No capítulo 9, versos 14 e 18, é o povo de Israel que é comparado a uma floresta que foi incendiada e que teve os seus ramos cortados. Em Isaías 6,13, é dito que o remanescente fiel seria como aquele tronco de uma árvore cortada que permaneceu. Agora Deus, então, compara a dinastia davídica, uma família que Deus havia feito uma aliança mais ou menos uns 200 anos antes, ou mais de 200 anos antes, quando Davi chegou a ser rei em Israel. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, nos é dito que através do profeta Natã, Deus fez uma aliança com Davi e sua família, dizendo que a sua casa, isto é, os seus descendentes, reinariam sobre Israel. E que haveria um descendente que reinaria para sempre. Se eles desobedecessem, Deus os disciplinaria, mas que Deus não afastaria o reinado de Davi, da casa e dos descendentes de Davi. Com os filhos de Davi, os descendentes de Davi, começou um tempo de afastamento de Deus. Eles não foram tão fiéis a Deus quanto Davi foi. E Deus começou a trazer a sua disciplina, a trazer a sua punição. Por volta do ano 580, mais ou menos aí, 100 e poucos anos depois dessa profecia, o último rei da dinastia davídica foi deposto do trono.
E aí então vem a comparação como uma árvore que foi cortada e ficou só ali o tronco e ficou só ali o toco. Mas antes até desta árvore ser cortada, Deus está anunciando através do profeta Isaías que nasceria um ramo, nasceria um rebento, nasceria um renovo, um ramo verde surgiria daquela árvore. E diz que seria do tronco de Jessé. Por que Jessé? Porque Jessé foi o pai de Davi. Então, da mesma forma que aquele rei Davi veio de Jessé, esse novo rei que surgiria, que ocuparia o trono prometido, também seria da família de Jessé, também seria um descendente de Jessé, também seria alguém da família de Davi. A palavra que na minha versão é traduzida como renovo, se refere então a um ramo verde. Você imagina uma raiz de aparência seca que está ali no solo, que parece que morreu. Mas aí no outro dia você chega e você percebe brotando daquela raiz um raminho verde. E esse raminho vai crescendo e vai se tornando grande. É esta a ideia. A palavra, inclusive, na língua original, é muito semelhante à palavra Nazaré, que veio a ser uma cidade na qual Jesus cresceu. Você lembra lá no Evangelho de Mateus, que é dito que assim que Jesus nasceu, o rei Herodes queria matá-lo. Então, José e Maria tiveram que fugir para o Egito para escapar da ira do rei Herodes. Depois que o rei Herodes morreu, eles voltaram e foram morar em Nazaré. E por que isto? Para que se cumprisse a profecia que ele seria nazareno. Esta palavra, nazareno, tem sua origem nesta palavra renovo, lá do Antigo Testamento, que na língua original se pronuncia netzer. E daí então vem nazareno. Então, 700 anos antes foi feita uma profecia falando de um renovo. E na hora do cumprimento, que é retratado lá em Mateus, capítulo 2, verso 23, dirigido pelo Espírito Santo, Mateus então diz: e os pais de Jesus escolheram morar em Nazaré. E Jesus seria chamado de Nazareno, para se cumprir esta profecia de que ele seria o renovo prometido, aquele ramo que surgiria da família de Davi. Jesus era descendente de Davi, tanto por parte de José, como por parte de sua mãe Maria. Ele era então um descendente de Jessé. Quase 6 séculos depois da dinastia davídica ter perdido o seu rei, ter se tornado só um tronco seco, uma raiz cortada, brota esse ramo. Isaías então nos fala desta origem. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, versos 5 e 22, 16, nós temos uma linguagem semelhante, se referindo ao Senhor Jesus Cristo. A origem desse rei justo era da família davídica. Mas depois de falar da origem, o profeta Isaías nos fala da sua capacitação. Diz que viria sobre ele, pousaria sobre ele o Espírito do Senhor. A palavra pousar ou repousar já havia sido usada aqui no livro de Isaías,
quando falou de moscas e abelhas que depois de voar pousam em certo lugar. A ideia é de algo que está voando e encontra um lugar onde ele pousa. E aí você deve lembrar de algo que aconteceu no batismo do Senhor Jesus Cristo. Que no momento que ele era batizado, veio o Espírito Santo em forma de pomba e pousou sobre ele. Mais uma profecia então cumprida em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías, ao falar deste rebento de Jessé, nos anuncia a vinda do Messias, do Senhor Jesus Cristo. E esse Espírito do Senhor capacitaria o Messias com tudo o que é necessário para um governo justo. Lhe daria espírito de sabedoria e entendimento de discernimento. Um rei, um governante, um governo, para ser justo, ele tem que ter sabedoria, ele tem que ter entendimento, ele tem que ser capaz de discernir. E isto o Messias teria, porque receberia do Espírito Santo. Algo sobre-humano. Uma pessoa, para fazer julgamentos justos, ela tem que conhecer e conhecer além das aparências, conhecer além do que aparece, conhecer as intenções, conhecer o coração, ser capaz de discernir o que está acontecendo dentro da outra pessoa, nas motivações da outra pessoa. E neste caso, o Messias, o rei prometido, seria justo porque receberia um espírito que lhe daria esta capacidade, mas lhe daria também conselho e força. A ideia é, ele teria a capacidade de elaborar projetos bons, na palavra conselho aí. Um governante precisa ter sabedoria e capacidade de fazer bons projetos, projetos que funcionem. O Espírito do Senhor daria ao Messias esta capacidade. Mas ele não precisa apenas da capacidade de elaborar projetos, ele precisa também de uma capacidade de implementar estes projetos. Ele precisa de poder. Vários governantes têm boas intenções, têm bons projetos, mas quando chegam no governo descobrem que não têm poder, não têm os recursos para implementar, para colocar em ação, para colocar em prática estes projetos. Isso não ocorreria com o Messias prometido, porque ele receberia tanto a capacidade de pensar os projetos, tanto a capacidade de planejar, como o poder para executar. Mas ele também conheceria a Deus, o espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Ele se curvaria diante da vontade de Deus. Ele respeitaria Deus. Desde Provérbios, capítulo 8, versos 12 a 14, que estas qualidades são colocadas para uma vida de justiça e de paz. O reino prometido seria um reino justo, porque teria uma pessoa capacitada para governar com justiça, que receberia uma dotação espiritual, uma capacitação do Espírito Santo para governar. Mas além disso, depois de falar da origem, da capacidade, Isaías nos fala do seu caráter. Verso 3. Ele vai encontrar prazer no temor do Senhor. A palavra aqui traduzida como deleitar-se, encontrar prazer, fala de ter um aroma agradável. A ideia aqui é que o rei prometido vai entender o temor do Senhor como um aroma agradável, como um perfume delicioso, ou como uma comida extremamente cheirosa.
Ele não vai ver o temor do Senhor como uma obrigação maçante, como uma obrigação sacrificial, como algo que eu tenho que fazer porque é o jeito. Não. Ele vai ter alegria em obedecer a Deus, alegria em temer a Deus. O temor do Senhor, que consiste em afastar-se do mal e obedecer a Deus, para ele vai ser uma alegria, vai ser algo que ele vai aspirar e se deleitar, como se ele estivesse diante de um perfume agradável ou de uma comida saborosa. E porque ele vai se deleitar no temor do Senhor, ele vai julgar com justiça. Ele vai ter decisões que não dependerão da aparência. Ele não vai julgar de acordo com a aparência, nem vai se deixar levar por rumores, por aquilo que ele apenas ouviu, por fofocas, por fake news ou coisas desse tipo. Como ele vai ter prazer na lei do Senhor, como ele será capacitado pelo Espírito Santo, ele irá julgar de acordo com a verdade, de acordo com aquilo que é justo, de acordo com aquilo que é reto, de acordo com aquilo que é correto. Ele não vai apenas julgar por ouvir dizer. Ele não vai repreender ou corrigir alguém porque uma outra pessoa lhe trouxe alguma informação, ou apenas porque a aparência indica uma coisa. Não. Ele vai julgar conforme a verdade, conforme o que é correto. Este caráter, então, que veio da origem e da dotação do Espírito Santo, também vai lhe dar certo poder. Verso 4. Ele vai julgar com justiça os pobres e decidirá com retidão a favor dos mansos da terra. As duas palavras, pobres e mansos, então, estão em paralelismo. E nesse contexto indicam pessoas desfavorecidas, pessoas que são menosprezadas na sociedade, pessoas que por si mesmas não têm condições de se defender, condições então de enfrentar a sociedade com sua arrogância ou com seu favorecimento aos mais prósperos. Pessoas que então são relegadas, marginalizadas na sociedade, porque não têm tanta influência, não têm tanto poder social ou mesmo poder econômico. A expressão mansos aqui nas Escrituras, ela é utilizada para alguém que ou preferiu deixar seus direitos nas mãos de Deus e por isso não se defendeu, ou alguém que não tem condições de se defender, não tem como se defender, então se torna vítima da injustiça. Mas no caso deste reino futuro que Deus vai implantar no mundo, não vai ocorrer injustiça. Os desfavorecidos serão tratados com igualdade, serão tratados com justiça. Encontrará um governo que irá falar e julgar a favor deles. Mas para haver justiça, tem que haver a eliminação da injustiça. E é isso que a segunda parte do versículo diz. Ele vai ferir a terra com o bastão da sua boca, com o sopro dos seus lábios, ele vai matar o perverso. Não pode existir justiça enquanto a injustiça estiver habitando. Justiça e injustiça não habitam no mesmo ambiente, não habitam no mesmo território, não habitam no mesmo mundo. Ou se é justo ou se é injusto.
E para que a justiça prevaleça, a injustiça tem que ser eliminada. Agora, este governante não precisará usar a força física para fazer a justiça prevalecer e eliminar a injustiça. A sua palavra, que é descrita aqui de forma poética como um bastão que sai da sua boca, como um cetro. E aí lembra que isso nós já tratamos em Isaías, a figura do rei tendo o seu cetro, que era o báculo, né, o símbolo do seu governo, ou uma vara, que na antiguidade, inclusive, ele usava para punir as pessoas que desobedeciam. No caso do rei messiânico, será sua própria palavra. Sua própria palavra carrega um poder capaz de eliminar a injustiça, capaz de punir aqueles que se colocam contra ele. O próprio sopro de sua boca há de destruir o perverso. O apóstolo Paulo faz menção disso em 2 Tessalonicenses 2,8, quando fala da vinda de Deus, da vinda do Senhor Jesus para estabelecer o seu reino, e que ele vai matar aqueles que se colocam contra ele, apenas com o sopro da sua boca, apenas com a sua palavra. A eliminação da injustiça e o favorecimento dos injustiçados garantirá um reino justo. Mas isso só será possível porque um governante justo estará liderando aquele reino. No próximo versículo, usando uma outra figura de linguagem, o profeta Isaías nos mostra como esse rei estará focado, estará concentrado, estará apegado à justiça. Ele diz aqui que a justiça será o cinto dos seus quadris. A palavra aqui traduzida como cinto não era necessariamente um cinturão como esse que eu tenho aqui e estou segurando nesse momento. Cinto era uma veste que se utilizava, que ia daqui da cintura até o meio das coxas, e que era onde a pessoa pendurava suas armas, era onde ele colocava suas armas. Então, era uma espécie de saia que ele colocava aqui e onde ele poderia colocar suas armas. E ter aquela veste, então, atada, significava que ele estava pronto para a ação. O profeta Isaías, continuando no uso da linguagem poética, você nota o paralelismo, será a justiça o cinto dos seus quadris e a fidelidade, o cinto dos seus rins ou da sua cintura. Ele então utiliza esta linguagem repetida para mostrar que aquele rei estará apegado à justiça, apegado à fidelidade. Ele estará vestido disso. Ele não retirará isso. Ele estará pronto para agir com justiça e fidelidade. A Bíblia promete que este mundo um dia terá um governo absolutamente justo, que terá um governante que julgará com justiça plena, que administrará com justiça plena. Mas não será qualquer governante. Será um governante que vai cumprir sua aliança, feita com Davi, quase 1000 anos antes de Cristo. Então, há quase 3000 anos atrás. Será um governante capacitado pelo Espírito Santo. Será um governante que terá um caráter de ter prazer em obedecer a Deus, prazer em cumprir as ordens de Deus. E por isso esse governante vai julgar com justiça, vai eliminar a injustiça com o poder da sua palavra e será alguém focado, concentrado na justiça. Não é preciso dizer que todas estas profecias se cumprem apenas em uma pessoa,
o Senhor Jesus Cristo. Ele sim será o governante absolutamente justo, que trará um reino de absoluta justiça neste mundo. Este reino de justiça produzirá uma paz universal. Muitos de nós, ou se não todos nós, desejamos um mundo de paz. Desejamos paz na nossa vida individual, paz interior, como há pouco foi contado aqui pela missionária Robéria dos discípulos, mas também paz nos relacionamentos, paz no ambiente, paz na natureza. Agora, só pode existir paz se houver justiça. Sem justiça não há paz. Essa é uma das coisas que a Bíblia diz várias vezes. Para ter paz é preciso ter justiça. A gente só pode ter paz com Deus, Romanos 5 vai dizer, depois de ter sido justificados mediante a fé. Só depois da justiça com Deus ter sido estabelecida através de Jesus Cristo é que podemos ter paz. Nós só podemos ter paz no coração se a justiça de Deus habitar nele. E esse mundo só poderá ter paz quando houver absoluta justiça. Então, depois de falar da origem, da capacitação, do caráter e do poder e foco desse governo justo, o profeta Isaías diz, então o mundo vai ter paz. E ele descreve essa paz também nessa linguagem poética, colocando aí pares de animais que são predadores e suas presas. O lobo e o cordeiro, habitando juntos. A palavra aqui foi a palavra hospedar. É como se Isaías, através da poesia, estivesse dizendo o seguinte: e tem o cordeiro lá na sua casa, aí chega um lobo, e o cordeiro abre a porta e diz, bem-vindo, senhor lobo, o senhor pode passar a noite comigo? Evidentemente que hoje isso não é possível. Se você coloca um lobo junto de um cordeiro, o que acontece? No outro dia só tem um deles, que é o lobo, só tem o predador. A presa é destruída. Mas no reino messiânico, no reino prometido, isso não vai acontecer. O lobo e o cordeiro vão habitar juntos. O segundo par aí é o leopardo e o cabrito, e aqui é o cabrito novo. O leopardo, você imagina um leopardo e um cabrito pousando, essa é a ideia, no mesmo pasto, ruminando no mesmo pasto. Eles acabaram de engolir o capim e agora pousam ali para ruminar. O leopardo ao lado de um cabrito. Uma imagem dessa só pode existir, ou a realidade desta imagem, melhor dizendo, só existirá no reino messiânico. Não tente fazer isso hoje. Se você tiver um cabrito e ter um leopardo e botar os dois juntos, porque você perderá um deles, certo? Um deles será devorado. E o próximo aqui, o próximo par, é o bezerro e um leão novo. E um animal cevado, um animal engordado. A palavra cevado aqui fala do animal que foi colocado à parte. Então você tinha lá um rebanho de ovelhas. Aí o Natal está se aproximando e você quer dar um banquete. Então você separa um dos cordeiros para engordá-lo, certo? Ele vai ficar num canto só comendo. Então ele vai ser cevado, engordado, para daqui a pouco, né, ser morto e servir de churrasco para os convidados. Então aí você pensa, eu estou engordando esse cordeiro aqui para o Natal.
Mas eu ganhei um leão novo, rapaz, que está em crescimento, cheio de apetite, e eu vou botar esse leão aqui perto desse meu cordeiro que eu estou engordando. Aí no Natal você teria o quê? Você teria só um jantar de vegetais, porque o cordeiro, o animal cevado, já deixaria de existir. Mas aqui ele diz, e aí ele vai colocar o bezerro, né? Aqui não é um cordeiro, é um bezerro, que está sendo cevado ao lado do leão. E para completar a imagem desses pares de animais, ele diz o quê? Quem é que vai tomar conta aí desse lobo, desse cordeiro, desse leopardo, desse cabrito, desse bezerro cevado e desse leão? Quem é que vai tomar conta? Uma criança, um menino novinho, um menino ainda pequeno. Vai poder ser o pastor dessas feras e desses animais. Não vai ter nenhum problema. Você não vai precisar se preocupar, né? Então você vai ter lá o seu gado, e vai ter leão misturado e lobo, e você vai poder dizer para o seu filho pequeno, vai lá e toma conta daqueles animais, sem nenhuma preocupação. E aí ele começa a segunda parte deste verso, dizendo, novamente com alguns pares, a vaca e a ursa. Pense aí numa ursa. No Antigo Testamento, em outras passagens, falam do aparecimento de ursas, né? Fala de Davi tendo que correr atrás de um urso para livrar um cordeiro. Fala de umas ursas bravas que devoraram um bocado de menino que estava ridicularizando o profeta Eliseu. Mas aqui, no reino messiânico, a vaca e a ursa estarão lado a lado. Você já deve ter visto pela televisão aqueles ursos, né? Velozes, fortes, que dão um tapa e já derrubam uma pessoa e depois só abocanham. Não, ali eles vão estar lado a lado com uma vaca, sem fazer mal nenhum, com uma mudança de natureza. Eles estarão pastando. A ursa estará comendo a mesma coisa que a vaca come. E o leão vai estar comendo palha, igual o boi. Vai ter uma mudança na natureza dos animais. E os filhotes da vaca e da ursa estarão lado a lado. Haverá uma mudança na natureza, um retorno ao paraíso, uma paz então, mas também aquela velha rivalidade, aquela velha maldição que foi instalada em Gênesis 3,15. Você lembra de Gênesis 3,15? Quando houve o pecado no mundo, que Deus vai trazer a sua sentença, ele se vira para a serpente e diz o quê? Porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o teu descendente. Uma inimizade foi instalada ali. O que é dito agora na profecia de Isaías? Então nós temos aqui, certo, um bebezinho dormindo. Imagine se aparecesse uma cobra nesse canto aqui do salão. O que essa mãe faria com esse bebezinho? Sairia correndo, talvez mais por medo dela do que do bebê, mas ela sairia correndo para proteger o seu bebê. E acho que todos os pais fariam a mesma coisa com os seus filhos, não é? Mas o que vai acontecer naquele dia? Você foi para um piquenique. E alguém disse, só tem um bocado de toca de cobra aí. Mas pode deixar as crianças brincar à vontade, porque a cobra não vai fazer mal nenhum. As crianças que ainda mamam, essa primeira criança de peito, a criança que ainda mama, que tem até 3 anos, vai brincar ali no lugar onde tem um bocado de toca, de áspide, de cobra venenosa. E a criança que já parou de mamar, isso é criança com mais de 3 anos, vai botar a mão dentro lá da toca e nada vai acontecer. A ideia é a maldição do pecado será retirada. Um dia, esse mundo experimentará um governo de absoluta justiça,
porque terá um governante absolutamente justo. E isso produzirá um mundo de paz plena, de paz completa. Paz na natureza, paz entre os animais e paz entre o homem e a natureza, porque a maldição do pecado foi retirada. E uma plena restauração do cosmos. Primeira parte do versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Não vai ter nenhum mal, não vai ter nenhuma destruição. A partir da capital, o Monte Santo, o Monte Sião, onde estará o templo do Senhor, todo o mundo desfrutará de uma restauração. Não vai ter nada destruído, não vai ter nada corrompido, não vai acontecer nenhum mal, nenhuma atitude maléfica irá prosperar, nenhuma atitude injusta, isso incluindo toda a natureza, tanto a parte dos animais, do campo, como o coração humano. Mas por que isso? E aí chegamos ao terceiro e último item da nossa mensagem. Esse reino justo só ocorrerá porque haverá um conhecimento completo de Deus. Um dia, este mundo terá um governo absolutamente justo, porque terá um governante absolutamente justo. Isso produzirá uma paz universal, mas também porque o conhecimento de Deus dominará toda a terra. Porque a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Justiça e paz dependem de conhecer a Deus. Por que que a gente não tem um mundo justo? Aí você diz, porque os governos não são justos. E por que os governos não são justos? Porque eu e você não nos curvamos diante de Deus. Essa é a resposta. Porque eu e você não reconhecemos Deus como Deus é, como Deus soberano. Antes de culpar os governos, que têm sua culpa, vamos culpar também nós mesmos. Nós não reconhecemos Deus. Falta a nós o conhecimento de Deus. Falta a nós reconhecer quem Deus é, o soberano e o que Ele exige de nós. Mas naquele dia, o conhecimento de Deus encherá a terra, da mesma forma que as águas cobrem o mar. A próxima vez que você for a uma praia e olhar para aquela imensidão de água no mar, lembre-se disso. Um dia, a terra toda ficará coberta de conhecimento de Deus, da mesma forma que todo esse mar está coberto de água. E é isto que vai fazer a diferença. O conhecimento de Deus no coração das pessoas. O conhecimento de Deus no coração dos homens. Um mundo melhor não depende de uma mudança de sistemas. Não depende de uma mudança de governos aqui, governos humanos. Um mundo melhor depende de um governo instituído por Deus, através do seu Filho Jesus, o Messias, o Rei prometido, que trará uma mudança no coração das pessoas, que fará com que o mal não seja nem desejado, nem querido. Não vai haver mal, porque as pessoas conhecerão a Deus. Não é a força bruta que afasta o mal. Não são leis humanas que afastam o mal. Não é a vigilância humana que afasta o mal. Todas estas coisas podem ser necessárias e são necessárias para impedir a proliferação do mal.
Mas nenhuma delas, nenhuma lei, nenhuma força policial ou militar tem poder de mudar o coração do ser humano. Tem poder de mudar o meu coração e o seu coração. Podem nos intimidar, podem nos restringir no exercício da maldade, e são necessários por causa disso. Mas mudar coração não podem. Só quem muda coração é o Messias prometido, o Senhor Jesus Cristo que veio a este mundo, o Rei do reino de Deus, que reinará com plena justiça nesse mundo. Só Ele muda coração. É interessante que esse mundo se tornou mal, porque o homem almejou o conhecimento autônomo, lá em Gênesis capítulo 3. Ele quis conhecer tudo a partir de si mesmo. Ele quis ser o dono de todo o conhecimento a partir de si mesmo. Ele não quis depender de Deus. Ele tomou do fruto da árvore do conhecimento e do bem e do mal, isso é, da árvore de todo o conhecimento, porque ele queria ser independente de Deus. E ele trouxe a tragédia, o pecado, a maldade, a doença e a morte para o mundo. Isso só irá mudar quando ele abdicar disso e se curvar ao conhecimento de Deus. Lembre-se que esta profecia foi pronunciada numa época em que o reino de Judá, que era o reino habitado pelo profeta Isaías, estava ameaçado por um grande império e ameaçado internamente pelo pecado, pela rebeldia, pela incredulidade e pela injustiça do povo. Havia injustiça, o profeta Isaías já havia falado disso. Mas Deus deu ao profeta Isaías, e através do profeta Isaías, uma esperança. Um dia, isso aqui vai ser diferente. Um dia, isso aqui vai mudar. Um dia, a justiça vai reinar. Um dia, as pessoas vão experimentar paz. Quando olhamos para o mundo hoje, uma situação de violência, de injustiça, uma situação que aparentemente nos perturba e nos conturba, nós podemos ter duas reações, ambas erradas. Primeiro, é achar que há esperança ainda com os governos deste mundo, com os sistemas desse mundo. Depositar nossas expectativas e esperanças em governos que rejeitam Deus, que não têm conhecimento de Deus, que não querem se submeter a Deus. Nenhum governo que recusa a palavra de Deus será capaz de operar justiça e paz. Porque justiça e paz dependem do temor do Senhor. Então nenhum governo humano, por mais bem intencionado que seja, mas que opere a parte de Deus, contra ou sendo indiferente a Ele, sem submeter-se a Ele, não produzirá nem justiça e nem paz. Esse é um erro. Apostar nossas fichas em sistemas de governo humano. Apostar nossas esperanças em governantes humanos. Muitas vezes até digladiarmos entre nós, por causa de governo A ou governo B. Sistema A ou sistema B. Isso manifesta incredulidade para com aquilo que a palavra diz. Que nenhum governo poderá produzir esse mundo. O segundo erro é perder toda a esperança. É achar que tudo está tão perdido que não tem mais jeito, que não vale a pena lutar.
Nenhuma dessas atitudes é a correta. A correta é a que teve Isaías, os seus filhos e os seus discípulos. Viver nesse mundo injusto, de modo justo. Viver nesse mundo violento, de modo pacífico. Viver com mansidão no coração, porque tem esperança de que um dia as coisas vão mudar. Que um dia esse mundo vai mudar. Que um dia o reino de Deus vai se estabelecer aqui. E por querer entrar nesse reino, eu vou seguir hoje o seu filho Jesus. O próprio Jesus disse para Nicodemos: ninguém vai entrar no reino de Deus se não nascer de novo, se não seguir a Jesus. Essa é a saída. Viver aqui, não sem esperanças, não sem expectativa, mas com a gloriosa esperança de que um dia o rei virá e este mundo então experimentará um governo justo. É viver aqui, não se digladiando e apostando e se desgastando por conta de governos humanos. Não. Viver aqui respeitando os governos humanos instituídos por Deus, mas tendo consciência que por melhor e mais bem intencionado que seja, nenhum deles produzirá esse mundo aqui. Esse mundo aqui só virá das mãos do Messias, da raiz de Jessé, da descendência de Deus. Essa deve ser nossa atitude. Caminhar com esperança, no meio de um mundo injusto, violento, sem paz, sem mansidão, sem respeito a Deus, caminhar aqui, sabendo que um dia tudo isso vai mudar quando o Messias retornar e implantar o seu reino aqui. Hoje à noite, nós continuaremos vendo outras características deste reino de Deus.